bem-vindos ao meu programa de televisão Entrevista Brasil TV da MDTV 35.1. E hoje nós temos aqui uma convidada que vai falar sobre a voz feminina, sobre os direitos das mulheres. Então, gente, fiquem aí ligadinhos que tem muito assunto bom, hein? Então, com vocês, a minha convidada de hoje, a delegada Judite. Tudo bem? Sou Judite, delegada de polícia aposentada e hoje vereadora. Muito bem. Então, nós vamos começar falando um pouco mais sobre quem é você, a Judite, a sua história de vida, aonde você nasceu, qual que é a sua história de vida? Sim, nasci em Joanópolis, São Paulo, uma cidadezinha perto de Bragança Paulista. Depois, com 13 anos, fui para Bragança Paulista e saí de lá para trabalhar em Mogi Guaçu, quando fui nomeada delegado, né? Depois da Academia de Polícia, a cidade que eu fui nomeada é Mogi Guaçu. E aqui eu permaneci desde 92 até hoje, né? Moro aqui em Mogi Guaçu, construí família aqui, meus filhos nasceram aqui na Mogi Guaçu. Então, escolhi a cidade para morar e gostei, né? E aqui eu fiquei. Muito bem. Além de delegada, você também é professora. Sim, eu já era professora de Direito Penal em Bragança Paulista. Continuei dando aula até 2006, mesmo trabalhando em Mogi Guaçu, pelo menos 2 vezes por semana eu ia à faculdade dar aula. Depois, com a abertura da faculdade de Mogi Mirim, desde 95, dou aula em Mogi Mirim na Faculdade de Santa Lúcia. Iniciei no curso de contábeis e depois, em 2000, abriu a faculdade de Direito. Eu passei a dar aula de Direito Penal na Faculdade de Santa Lúcia e lá estou até hoje. Inclusive, aproveitando aqui um abraço ao pessoal das Faculdades Integradas Maria Imaculada e Faculdade de Santa Lúcia, né? Eu me formei na Maria Imaculada e a Santa Lúcia estão integradas, que estão formando excelentes profissionais, então um abraço para vocês. Sim, sim. E o que foi que te motivou a escolher a área do direito? Sempre eu quis isso, sempre fui atrás dos meus objetivos, certo? Eu nasci em Joanópolis, eu nasci na roça, certo? Eu fiquei, né, criança, cheguei a trabalhar na roça com a minha mãe e eu fui atrás dos meus objetivos, certo? Fazendo meus estudos, concluí, né, fiz colegial na época, fiz faculdade de Direito em Bragança Paulista. Quando eu estava no 2º ano de Direito, eu já fiz um concurso para monitoria, então a partir do 3º ano eu auxiliava um professor de Direito Penal, que era um procurador de Justiça. E a partir dali, depois eu formei, eu já fui contratada pela faculdade e dou aula até hoje. Desde 1983 eu estou no Ministério de Direito Penal. Perfeito. E foi uma questão de um sonho ou algo que aconteceu que te motivou? Não, eu quis isso, eu sempre escolhi, não tinha ninguém na família, meu pai era pedreiro, então não tinha ninguém para me seguir. Realmente eu fui fazer direito, eu gostei da matéria de penal, né, a área criminal, e eu opinei para ser delegada de polícia. Cheguei até a fazer concurso para promotor, mas assim que eu passei para delegada de polícia, eu fiquei. Fiz até um concurso na época para juiz de direito no estado de Minas. Fiquei na 2ª fase, faltaram 5 pontos para me ir por oral. Eu já era delegada à época, assim, logo em seguida, né? Como na época de delegado de polícia, eu estava fazendo um concurso para procurador do estado. Eu estava também na fase oral, mas o concurso da Polícia Civil saiu o resultado antes do oral da Procuradoria, eu não fui nem fazer, que era aquilo que eu queria. Muito bem. Então é um sonho seu realizando e garantindo também os direitos das pessoas. E no caso, uma das perguntas que as pessoas fizeram é a questão de, além de delegada, você também é vereadora. Então eles perguntaram o que é a Mogi Guaçu que a prefeitura propõe para garantir os direitos das mulheres. Sim, eu como delegada de polícia, eu trabalhei na Delegacia da Mulher por mais de 20 anos, certo? Além de outras delegacias, mas o primordial, fiz minha carreira mesmo, foi na Delegacia da Mulher. Hoje, como vereadora, todas as leis, vamos dizer, que favorecem a mulher, eu tenho procurado e tenho feito. Nós criamos, com a prefeitura, criamos a Guardiã Maria da Penha, né, que funciona com as guardas municipais, junto com a Secretaria de Segurança Municipal. Estão fazendo um excelente trabalho, até fica aqui, não sei se eles já vieram, fica sugestão de você trazer essas meninas para entrevista. Tem a Sueli, a Isabel e a Camila.
estão indo nas escolas fazer palestras, porque a prevenção é muito importante. Então, a patrulha, o que elas fazem? Eles acompanham as vítimas que estão com medidas protetivas. Então, aquele contato de perto, conversando com o agressor, conversando com a vítima, se o agressor está respeitando as medidas. Então, isso é muito importante. Sabe, ter alguém que não só fazer, porque só o papel não salva vidas de ninguém, porque salva vidas esse trabalho de prevenção, esse atendimento imediato, um botão de pânico. Então, isso é um dos trabalhos que a prefeitura abraçou, né? O prefeito Rodrigo abraçou quando eu propus essa lei, e como tem outras leis favorecendo. Então, tem toda uma rede, né, da promoção social. Hoje nós estamos com a nossa colega lá, Poliana, uma menina jovem na promoção social, e ela foi do Conselho da Mulher, então é uma pessoa que vai nos ajudar muito nessa questão da violência doméstica. Está para vir, nós conseguimos, né, no estado de São Paulo, com o governo anterior, o governo Rodrigo Garcia, na época, a Casa da Mulher. Então, essa Casa da Mulher, ela é o equivalente à Casa da Mulher brasileira, só com um porte menor. Foram algumas casas criadas no estado de São Paulo. E Mogi Guaçu foi contemplado com essa casa, está no processo, né, de construção, vamos dizer, na parte de orçamento, está dentro do estado, tem toda uma burocracia, tem o local já lá no Jardim Hermínio. Então, eu espero que realmente agora o governo Tarcísio cumpra, né, aquilo que foi lá atrás, né, designado Mogi Guaçu, e realmente construa essa casa. O que é essa casa? Uma casa de acolhimento, não para pernoitar, porque as pessoas podem confundir casa de a pessoa está sofrendo agressão, ter uma casa para ela dormir, para ficar um período até se acertar. Não, seria a casa de acolher, ia ter assistente social, a patrulha Maria da Penha, psicóloga, onde a mulher que está sofrendo violência doméstica, ela chega lá, ela é abraçada. É dado todo o apoio necessário para que ela saia de lá, que ela consiga sair daquele momento, né, daquele período que ela está vivendo, aquele ciclo de violência. Então é muito importante ter as pessoas que abram o olho daquela mulher, porque hoje o que acontece é isso, a violência, principalmente a violência psicológica, né? A mulher começa a sofrer, ela vai se afundando, ela entra em depressão e muitas tiram até a própria vida, porque elas não sabem o que fazer, como sair daquela situação. Às vezes ela nem percebe que o companheiro, o marido, o cônjuge está levando ela àquela situação. Denigra a sua imagem todo dia, denigra aquele sofrimento interno que a pessoa tem, que eu falo que dói a alma. E essas pessoas acabam muitas vezes tirando a própria vida. Isso que você falou é realmente muito importante a gente falar. Inclusive, existem alguns dados que mostram que 1 a cada 3 mulheres já passaram por violência, seja psicológica, física ou até mesmo sexual. E é algo que você comentou sobre as próprias mulheres tirar a própria vida, é algo que ninguém fala, porque a depressão ela é tida muitas vezes como... Vadiagem, as pessoas não dão tanta importância, como mimimi, frescura. E não é algo extremamente sério. Então, essa violência, porque todo mundo sempre fala violência física, sexual, mas a psicológica, ela existe e ela é extremamente... E hoje é crime. Séria, sim, é crime. E aí, então, inclusive, o meu livro eu trago várias questões sociais, direitos das mulheres, né, a questão do relacionamento abusivo, os alertas, questões psicológicas. E uma das coisas que até um dos motivos pelo qual eu escolhi, né, ter você como convidado, que eu gostaria muito de poder falar sobre isso, de ter alguém que realmente é da área, que compreende, que pode fortalecer essa visão, porque eu acho que é um assunto muito importante, que é essa questão, por exemplo, da violência doméstica, né? Então, muito se vê na televisão, as notícias nos jornais de roubo, de assassinato, e se esquece de que os dados são alarmantes da violência doméstica. Inclusive na pandemia, em que nós estávamos passando por uma doença, em que muitas pessoas estavam morrendo e tiveram, né, para próprio cuidado, ficar dentro de casa, o índice de violência doméstica aumentou. Aumentou e muito, porque até por essa questão de fica em casa, né? Essa questão de ficar em casa, de condições financeiras. E a culpada de tudo isso é a mulher, né? Então, isso aumentou mais de 69%
o índice de violência doméstica, muitas perderam a vida por isso. Quer dizer, é uma violência onde deveria ter amor e tem ódio, né? Entre quatro paredes. Então, iniciando pela violência psicológica, aquela violência, se você chegar numa delegacia, o atendente lá, o escrivão, perguntar, tem prova? Você às vezes não tem. Às vezes você não gravou aquelas ameaças, aquelas falas, aquele sofrimento que você vem tendo ao longo do tempo. Então é muito importante para as mulheres que vêm sofrendo esse tipo de agressões psicológicas. Hoje nós temos, né, o celular, gravar. Se recebe mensagem, tira print, guarda essas mensagens. São as provas que ela precisa para amanhã conseguir uma medida protetiva. Seja através de mensagens, ligações, ameaças, testemunha. Muitas vezes os vizinhos ouvem também, mas muitas vezes você não consegue testemunha, ninguém quer se intrometer, né? Tem medo. A gente fala hoje que tem que se meter sim, tem que denunciar sim. Inclusive, eu fiz uma lei para os condôminos, né? Os síndicos dos condomínios, porque hoje Mogi Guaçu inverteu, né? As pessoas dentro de um apartamento, dentro de um prédio, né, de um conjunto habitacional vertical, as polícias não passam, não passa da portaria. Então, fica aí a responsabilidade para os síndicos notificar a polícia, chamar a polícia se ele souber, se ele ouvir, se ele tiver algum tipo de denúncia de violência doméstica. Porque quando é na rua, às vezes um vizinho dá sinal, olha aí a viatura está correndo, sabe, dá um sinal para a viatura, mas como fazer nos condomínios fechados? Então tem uma lei que obriga os síndicos a ser os responsáveis para notificar qualquer tipo de violência doméstica a quem de direito. Liga na Guarda Municipal, liga no 180, depende, né, da situação, PM, mas denuncie. Isso é muito importante. Dizem muito aquela famosa frase, né, em briga de marido, mulher não se mete a colher. Mas, gente, isso é extremamente importante nós falarmos, que quando for algo simples entre casais, que eles podem conversar e se resolver, é uma coisa. Mas quando envolve violência, que uma pessoa está correndo risco de vida, é extremamente importante você lembrar Sim. de ter esse cuidado, de ligar 180, de ligar para a polícia, acionar a polícia. Inclusive, nós tivemos, né, um caso aí de uma famosa Ana Hickman, que passou por um caso de violência doméstica. Sim. Em que o marido agrediu ela fisicamente. Mas antes mesmo da agressão física, vem a psicológica. Sempre, sempre tem. Vem a psicológica, as ameaças, as físicas, com lesão corporal e feminicídio. Então vem toda uma fase, certo? Quando a mulher chega a perder a vida, no caso do feminicídio, ela já vinha há anos, há meses, sofrendo essas agressões psicológicas, agressões físicas, mas sempre naquela... vai dar certo, ele vai mudar. Tem, inclusive, aqui na internet, qualquer pessoa pode encontrar, um dia recebi flores. Mostra realmente o que acontece hoje na violência doméstica. Que a mulher era agredida, daí o marido vinha e pedia desculpa, entregava flores. E assim veio fazendo, até que um dia ele entregou flor porque era o seu velório. Ele realmente matou. Por isso que eu falei que foi perfeito ter escolhido você. Inclusive no meu livro, que é algo que eu dou alerta, eu ia deixar para o final, para quando fosse fazer a live, mas uma das questões que eu trago é as mulheres observarem desde os primeiros sinais. Sim. Então, o relacionamento abusivo, muitas vezes o homem no começo ele é um príncipe encantado, porque ele sabe que se ele começar sendo agressivo com você, você não vai querer. Nenhuma mulher gosta de apanhar, de sofrer. Então, normalmente, no começo ele te trata muito bem. Por isso que é tão importante vocês, mulheres, ficam alerta, de vocês se permitirem dar um tempo para conhecer melhor essa pessoa, né? Sim. Conheça ele, conheça a família, não tenha pressa. Porque é algo que, às vezes, na pressa ali, o relacionamento a gente tende para uma vida toda. Sim, sim. Então pode ser algo, se for um relacionamento bom, ele vai te agregar muito, mas se for um relacionamento ruim, ele pode te prejudicar muito. Então, normalmente, esses casos, o homem normalmente no começo ele é lindo, maravilhoso, te trata como um príncipe encantado, porque ele quer te conquistar. Então, dê esse período para que você possa conhecer melhor. E depois, os primeiros sinais, normalmente, são as agressões psicológicas. Proibir a mulher, né? Proibir a mulher de usar esmalte vermelho,
de cortar o cabelo, de pintar, de usar uma roupa mais ousada. A mulher sempre usou uma bermuda, daí ela casou, não pode usar mais. Isso já é os primeiros sinais de violência psicológica. Inclusive, Sara, eu fiz aí enquanto secretária de segurança, esqueci de falar, eu fui secretária de segurança municipal por 8 anos, assim que eu aposentei, Mãos Empenhadas. Mãos Empenhadas é um projeto de uma juíza de direito do Mato Grosso, que lançou e a gente trouxe para a nossa região, porque Mojimirim, Itapira e Estiva Gerbe também fez isso, orientar as profissionais da beleza, manicure, cabeleireira, a verificar isso, sabe? Detectar que aquela mulher, que aquela cliente está sofrendo violência doméstica. Porque é no salão do cabeleireiro, da manicure, que você tem aquela confiança e você começa a conversar. E muitas vezes aquela profissional da beleza percebe, olha, nossa, essa senhora aqui sempre pintou a unha vermelho, vinha no salão toda semana, agora está vindo uma vez por mês. E às vezes vai no salão com o companheiro do lado. O companheiro fica lá, lendo a revistinha, lá esperando a mulher fazer uma unha, fazer um cabelo. Isso é abuso, é a relação abusiva, porque muitas vezes vai lá para ver se não vai falar o que está acontecendo em casa, ou vai lá para ver se a mulher não vai pintar a unha vermelho, se ela não, sabe, é umas coisas assim que a mulher às vezes não percebe. Eu vou com você. A mulher tem que ter seu momento, tem que ter essa liberdade, ele tem que confiar, porque não é propriedade. Isso que você comentou sobre a imagem da mulher, acho que é muito importante, né? A mulher se dar o respeito de ter uma boa imagem é extremamente importante. Mas quando o seu companheiro, ele te proíbe de sair, te proíbe de usar determinada coisa, porque vai chamar a atenção dos homens, aí já entra na próxima fase, os ciúmes. Ciúme. Então, aqueles ciúmes obsessivos, aqueles ciúmes que muitas vezes eles vão falar, é porque eu te amo, é um cuidado. Gente, cuidado, preocupação é uma coisa. A pessoa te cuida, ela te faz bem. Agora, a partir do momento que ela está te proibindo de sair de casa, te proibindo de ter contato com a família, com os amigos, já é um alerta. Por quê? Qual é a próxima fase? Ele vai te afastar dos seus amigos, da sua família. Então, fica esse alerta, porque conforme isso vai acontecendo, ele precisa de uma vítima que seja submissa e que ela não tenha apoio. Então, quando você tem a sua família, tem as pessoas que estão do seu lado, que estão te apoiando, ele ainda segura. Agora, quando ele vê que você está sozinha, que você não tem mais apoio, que você se afastou de todo mundo, é a hora que ele tem uma maior liberdade de poder agir. Então, tenham sempre as pessoas que vocês amam próximo de vocês. Um homem que te ama, que te respeita, ele não vai te afastar da sua família, tá? Então, fica essa observação. E aí outra observação é que então ele começa com essa questão psicológica de controle obsessivo, tá? Então até certo ponto o cuidado é bom, a gente aprecia, porém quando é extremos, fique em alerta. Então o controle, que você não pode sair, tem que se afastar de todo mundo, e muitas vezes proíbe de estudar, proíbe de trabalhar, porque ele não quer que você tenha a sua independência. Porque a partir do momento que a mulher é submissa, totalmente dependente financeiramente, totalmente dele, é onde acontecem muitos relacionamentos abusivos, em que o homem agride, o homem faz de tudo, atrai, e a mulher, por depender financeiramente dele, se submete a isso e não termina. É um dos fatores que mais ocorre violência doméstica, que a mulher submete, aceita esse tipo de violência, por aí eu não tenho por onde ir, eu não vou conseguir criar meus filhos sozinho, e acaba aceitando, porque ele fala, eu que coloco alimento em casa, a casa é minha, mas o primeiro passo que ele faz é exatamente isso, é proibir a mulher de estudar, proibir que essa mulher se apondere, que essa mulher torne alguém independente. Porque ele sabe que se ele se consegue manipular e controlar, se ela não estuda, se ela não tem amigos, se ela não trabalha fora, depende dele. Então torna aquela dependência, eu dependo de tudo dele. Então eu vou submeter a essas agressões. É nesse ponto que essa casa da acolhida, que é importante, porque essa mulher vai entrar naquela casa, vai ter alguém que vai ouvir e vai te abrir os olhos. Porque às vezes você está a um palmo do seu nariz daquele problema e você não enxerga. Você não consegue enxergar. Às vezes até consegue observar, mas não consegue sair. Não consegue desamarrar, não consegue sair daquele buraco. É mais ou menos igual droga, né? A pessoa entra no vício,
para sair do vício é muito difícil. Assim é o vício da violência doméstica. Muito bem. Olha, a conversa está muito boa, tanto é que o tempo passou, a gente nem percebeu. Sim. Nós vamos agora entrar nos comerciais, mas fiquem aí ligadinhos que a gente volta com um assunto que está especial para vocês. Estamos de volta com o meu programa Entrevista Brasil TV, da MDTV 35.1. E nós iremos continuar agora a nossa entrevista com a delegada Judite. Então, Judite, nós estávamos comentando sobre alguns sinais dos relacionamentos abusivos. Inclusive, eu vou trazer para vocês alguns alertas, alguns sinais que eu tenho até mesmo no meu livro, que era uma das coisas que eu estava comentando, que eu fiz esse convite especial para a Judite, que eu queria uma representante da área para reforçar realmente esses assuntos que eu acho tão importantes e que realmente é importante nós comentarmos, nós pensarmos, analisarmos sobre isso e que são assuntos, inclusive, que eu trago no meu livro, Mente de Desejos e Mistérios. Então, eu trago muitas essas questões sociais, os direitos das mulheres, as informações sobre relacionamentos abusivos, quais são os sinais, o que fazer, tá? Nós tivemos, inclusive, o caso da famosa Ana Hickman, que a gente comentou aqui também, então, para vocês. E aí nós vamos dar continuidade aos sinais. Então, nós estávamos falando alguns dos sinais que as mulheres podem observar desde o início. Então, normalmente, o homem, no início, ele vai te tratar muito bem, até porque ele quer te conquistar. Sim. Depois, começa com as questões da violência psicológica, mesmo que disfarçada, né? Um ciúmes obsessivo, que fica como alerta, que vai mexer muito com a autoestima da mulher, né? Então, a forma com que ele fala sobre a mulher, a sua imagem, muitas vezes afeta a autoestima dela e que você não é mais como antes, você envelheceu, você engordou, nenhum outro homem vai gostar de você. Isso afeta muito a autoestima da mulher. O controle em que ele proíbe que ela estude, que ela trabalhe. E outra observação também é que depois disso começa os primeiros sinais de violência. Então, antes dele bater, normalmente, uma das coisas que as mulheres citam muito é aquele costume de empurrar ela contra a parede e vamos pôr um soco na parede e falar, o próximo vai ser em você. Sim. Então, ele começa já a dar esses sinais de ameaça. Então, mesmo que ele só estava nervoso, bebeu, algo do tipo. E então ele começa com essas ameaças, já começa ali as ameaças. Olha, se você sair, você vai apanhar. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, são várias fases. E uma das coisas que a gente falou, que inclusive é algo que eu trouxe no meu livro e que a Judite trouxe até, que são casos reais, tá? Que é uma das coisas que eu costumo falar. O meu livro, ele não é baseado em uma história real, mas ele é baseado na realidade. Então, uma das coisas que eu falo muito é essa questão que muitas vezes as pessoas tendem a justificar a violência porque ele estava bêbado, ou então ele bateu em você. O que você, mulher, fez para que ele batesse em você? Só que aí entra aquela questão que eu costumo falar, que é até quando você vai aceitar isso? Porque normalmente, eles, depois de todas essas fases que a gente já comentou, eles começam a violência física em si. Então, é um tapa, um empurrão, algo do tipo. E sempre com justificativa. Estava bêbado, estava bravo por algo que você fez. E aí fica aquela observação, que é uma das coisas que eu costumo falar, eu trouxe até no meu livro, essa questão. Então, toda vez que ele beber, ele vai bater em você. Inclusive, uma das características que eles sempre fazem ele bateu em você enquanto ele estava bêbado, nervoso,
e depois ele vai te pedir perdão, que ele estava arrependido, e traz um presente, flores, que eu já vi casos reais em relação a isso, sim, que a mulher, ela vivia recebendo presentes e todo mundo que estava de fora achava lindo, né? Nossa, como que seu marido é atencioso, carinhoso, que está sempre te dando muitos presentes caros e ouro e flores. E, na verdade, era uma forma dele pedir desculpa pelo que ele fez. Então, e aí ali a mulher, ela acaba se submetendo àquilo, né? Seja pela dependência financeira ou a dependência emocional também. E aí fica aquela questão, que foi algo que eu trouxe no meu livro, eu não sabia, né? Que a Judite trouxe também aqui no caso real, por coincidência. Então fica aquela questão, né? Então, normalmente ele agride a mulher fisicamente, depois ele traz um presente, flores. E aí fica aquela questão que eu trago, inclusive, no meu livro. Até quando você vai aceitar isso? Até quando a bebida vai ser uma justificativa? Até quando as flores, você vai aceitar essas flores como presente? Até que essas flores ele traga no seu caixão, no seu túmulo? Então, são várias coisas que às vezes a mulher, ela acaba se submetendo, seja pela dependência emocional, seja pela dependência financeira, só que é uma vida. Então, até quando as mulheres vão aceitar isso? Até quando as mulheres vão se submeter a isso, né? E eu vejo que a mudança tem que ser feita na escola. Desde o início, sabe, os meninos e meninas serem tratados iguais, direitos iguais, porque, embora haja programas, haja obrigação no nosso governo brasileiro, por causa da Maria da Penha, foi condenado, né? O Brasil foi condenado, a erradicar a violência doméstica, a gente sabe que tem que iniciar lá na criancinha na creche, a criancinha na escola, ensinar a ela que homens e mulheres são iguais perante a lei, que a própria mãe em casa tem um filho, acha que não pode chamar o filho para ajudar nos trabalhos domésticos, mas chama a menina. Acho que tem que acabar o machismo. Então, homem e mulher tem que ser tratados iguais desde criança, para que aquela pessoa que vai constituir família mais tarde tenha essa mente, né? Que nós somos iguais, a mulher não é inferior, e que a mulher, depois que casa ou, né, tem uma união estável, não é propriedade do homem. Ela está lá para ser parceiros, para ter aquela confiança, mas não dizer, você não pode fazer isso, você vai fazer só aquilo que eu quero. Isso que chega a essa violência, e isso está em todas as classes sociais. Não vou dizer que a pessoa mais humilde, em todas as classes sociais. Foram 20 anos de experiência e eu atendi pessoas de todas as classes. O que acontece é que essas pessoas das classes sociais mais altas, ela acha que ir na delegacia é vergonha, denigre a imagem perante a sociedade e acaba muitas vezes perdendo a vida por isso. Enquanto que as pessoas que têm, né, uma classe social menos, né, mais inferior, aconteceu alguma coisinha, já vai à delegacia, já procura os seus direitos. E como algumas não procuram, com medo de tornar-se pior aquele relacionamento ou pela dependência financeira. Mas elas são mais corajosas do que as pessoas da classe média e alta. E muitas vezes procuram advogado, entra a separação, mas para chegar àquele ponto, já sofreram muitas agressões. Uma das coisas que você comentou que é importante nós falarmos também é que essa educação, ela precisa vir realmente desde muito cedo, tá? Em casa, a questão de ser o respeito, nós devemos respeitar todos, enquanto seres humanos, não importa se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, indígena, não importa quem seja, o respeito é bom e todo mundo gosta. Sim, e essa questão que você falou de ensinar desde jovem... Desde criança mesmo. Desde jovem, desde criança, entra na questão de educação familiar e também igual, por exemplo, o próprio caso da Ana Hickman, entre vários outros. Qual é uma das características que estava acontecendo? Ela narrou em um dos vídeos dela, em que ela já presenciava desde criança o pai muito agressivo com a mãe. Então, se torna um círculo vicioso, em que a criança, desde pequena, ela observa o pai agredindo, ofendendo a mãe, e tem aquilo que foi, inclusive, o que ela falou, né? Ela passou a ver aquilo como se fosse, é só o jeito dele. Esse é o jeito dele, ele tá nervoso agora, depois passa.
e vai relevando aquilo como se fosse algo normal, e não é. Então, novamente, a questão do respeito. O respeito é bom e todo mundo gosta. Da mesma forma que você não gostaria que gritassem com você, que agredissem você, independentemente de qual fosse a situação, o outro também não gosta. E entra também uma outra famosa, ela é Anaí da banda RBD, em que ela trouxe até a mensagem, não é não. Que é uma das questões muito fortes que as mulheres estão exigindo, gente, direito básico. Não é não. Então, quando uma mulher falar, eu não quero, eu não estou bem, respeita. Porque muitas vezes as pessoas falam muito do abuso sexual, que vem de fora, que vem desconhecidos, que é o que vira notícia. Porém, existem dados alarmantes em que os maiores, exatamente, os maiores casos de abuso sexual, seja contra a mulher ou até mesmo de crianças, gente, os maiores casos são dentro de casa, da própria família, os pais, os tios, avós, vizinhos. Quanto mais próximo, maior a atenção. E muitas vezes as mulheres passam muito por isso, Judite, em que as mulheres têm essa imagem, a sociedade tem essa imagem, que abuso sexual é aquela pessoa desconhecida lá na rua que pegou a força. Mas e quando o marido, às vezes, mas é casado, ela não está bem, muitas vezes estava até acontecendo aí, a mulher depois de engravidar, de ter o filho, parto, ela tem o puerpério. Aquele período em que a mulher ela não pode ter relação por cuidado físico, gente, questão de saúde. E às vezes o marido quer ter relação, acaba tendo uma infecção, acaba tendo uma série de problemas de saúde, às vezes cesariana, que está ali com os pontos. Então, assim, ter cuidado com a sua companheira, ela não é só um objeto para te satisfazer, né? Então, a mulher, a partir do momento em que ela disse não, respeitem. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Não é porque, mas ele era meu marido e aquele dia eu não estava afim, acabou me machucando, que muitos casos de ginecologistas contam isso daí. É verdade. Né? A mulher, às vezes, não estava bem ou algo do tipo e o marido forçou, só que ela não denuncia porque é o marido. O marido tem vergonha. E você falou do estado puerperal, inclusive eu fiz uma lei do Maio Furta-Cor, que várias psicólogas e médicas abraçaram. Tivemos até uma palestra no São Francisco, tivemos um evento lá no Centro Cultural, junto com a União das Mulheres do Brasil, né, da Baixa Mogiana, que é a Rose Alcântara, mandar um abraço para a Rose Alcântara, que tem nos ajudado muito. Então, essa lei Maio Furta-Cor é justamente isso, para que as pessoas olhem essa questão do estado pós-parto, durante o parto, das mulheres que muitas vezes também se matam e matam o próprio filho, que é o infanticídio. Porque ela transforma o corpo na gravidez, tem essa questão da relação sexual que muitas vezes ela não quer, ou ela está aquela criança que não deixa dormir, que duas horas está chorando, e ela às vezes não tem ninguém para ajudar, e ela fica naquele, como vou sair dessa situação? Elas acabam às vezes matando o filho, às vezes suicidando. Então é um problema muito sério que nós temos, que as pessoas acha bonitinho. Vamos visitar aquela criança. Às vezes as pessoas da própria família não vê o quanto aquela pessoa, amiga, vizinha, parente, está precisando de um apoio, de alguém que, olha, hoje eu vou cuidar da sua criança, hoje eu vou lavar aquelas roupas do bebê, porque a mulher se sente, não sabe sozinha, como, principalmente as mães jovens. Então isso foi até relato de várias psicólogas, várias pediatras, pessoas médicas que deram à luz e passaram por isso. Essa transformação do corpo, a transformação de ter uma criança, a responsabilidade daquela criança, o que eu vou fazer para criar esse filho, e as pessoas não vê. Então tem esse Maio Furta-Cor, é uma lei para campanha para que as pessoas façam esse trabalho preventivo, para que tenha esse olhar a essa mulher também no estado puerperal. E como você falou, é estupro. Se a mulher diz não, é não. O que acontece? As mulheres são obrigadas e às vezes elas até apanham se elas não ceder à vontade sexual do marido. E quanto à violência de criança, adolescente, é muito complicado e tem muitos casos. A mulher, às vezes, ela divorcia do primeiro casamento, 15 dias depois ela já encontra alguém no lanchonete, na rua, ela começou a sair, teve aquela liberdade, separei, estou livre agora.
A primeira pessoa que ela encontra, ela às vezes leva para casa e a pessoa muitas vezes não gostou dela, gostou da menina de 13 anos, de 12 anos que ela tem em casa. Eu falo isso de casos reais que eu atendi na delegacia. Daí aquela pessoa não trabalha, quem trabalha é a mulher. Ela, eu deixei minha filha com o enteado. E um dos casos que mais chocou na minha carreira policial foi uma criança de 2 anos e meio, que a mulher foi buscar pãozinho na creche e o padrasto matou essa criança, violentou e matou. Morava lá no Jardim Califórnia. E eu estava atendendo essa mulher por questão financeira, essa mulher estava morando numa casa abandonada, algo assim. Determinado dia, fazia umas 2 semanas, o caso já estava com a assistente social do fórum. Na época não tinha conselho tutelar, é bom que as pessoas saibam que o Estatuto da Criança e Adolescente é de 1990. Eu entrei na polícia em 92, já existia o estatuto. Só em 2000, quando eu fui suplente a vereador, que eu consegui fazer a lei e criar o Conselho Tutelar em Mogi Guaçu. Então, 10 anos não tinha o Conselho Tutelar, não tinha ninguém para ver esses casos de violência contra a criança e adolescente. Tudo recaía na delegacia da mulher. Então, eu cheguei para almoçar em casa, recebi um telefonema da Santa Casa, que tinha dado entrada uma criança lá e o médico legista queria falar comigo, doutor Barata, na época. Quando eu cheguei lá, eu vi a mãe. Eu nem procurei saber o que tinha acontecido com a criança. Eu fui à casa para prender o safado sem vergonha, que já estava com as coisas arrumadas e saindo de casa. Primeiro eu prendi ele, para depois eu ver, porque a criança estava na mão do médico. Eu não ia resolver o problema da criança, que inclusive foi a óbito, porque ele violentou essa criança. Era um menino de 2 anos e meio, violentou a criança, ele bateu na parede, estourou, sabe? Nossa, é uma coisa que eu nunca vou esquecer da minha carreira policial, dessa violência, desse safado, sem vergonha, que a mãe confiou deixar ele lá cuidando dessa criança para ir buscar o pãozinho. Naquela época a igreja fornecia pãozinho, leitinho, leite de soja. Então, muito mais triste. uma vez, o alerta de conhecer muito bem, né, quem você leva para casa. Muito importante. Quem você deixa os seus filhos. E acreditar nos filhos, muito importante isso, sabe? Sim, as crianças, eles dão sinais. Dão sinais, falam, mas muitas vezes a mãe não acredita. Muitas vezes, através de desenhos, através comportamento, até mesmo o comportamento. Escola. Às vezes a criança passa a ter medo. O homem normalmente vem e quer brincar com a criança, quer colocar ela no colo e você vê que a criança já não quer, a criança se afasta. Começa a observar esses sinais, né? E às vezes também ciúmes doido. Aquela pessoa não é o pai, mas ele proíbe aquela menina de usar certas roupas, de sair com amigos, principalmente quando é mocinha, né? 14, 15 anos, 13 anos. Tomar muito cuidado também. Tudo bem ajudar, estão convivendo junto, ajudar na educação da criança, é correto. Mas quando chega a ser exageradamente, tive muitos casos assim, do padrasto não querer que a menina leve um coleguinha para casa, que a menina não namore. E eu falo menina, mas tem casos de meninos também. Sim, então fica um alerta. Uma das questões também que principalmente os homens comentam muito isso, eu recebi até do telespectador uma pergunta, é a questão de quando é o contrário, que a mulher agride o homem, se eles têm os mesmos direitos. E aproveitando, puxando um gancho, qual é a diferença de uma delegacia tradicional para uma delegacia da mulher? Qual é a importância? Sim, quando é o contrário, né? A mulher sofre agressão, a mulher agride um homem, ela não entra na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha fala mulher vítima. Ele vai entrar pela lei normal do Código Penal, artigo 129, só não vai estar presente, né, os benefícios da Lei Maria da Penha. Embora tenha assim, um caso e outros que o companheiro conseguiu medida protetiva para ele, porque a mulher que é quem não dava sossego, certo? E hoje nós temos a lei de perseguição também, que pode também ser usada tanto o homem quanto a mulher. A diferença de uma delegacia para outra é que a delegacia da mulher é um atendimento especializado, que pela lei deve ter delegada, escrivãs, investigadoras. Então, desde o início, desde a primeira porta de entrada na delegacia, deve ser atendido por mulheres. Então, atendimento especial para que a mulher chegue e tenha, né, converse com outra mulher. Embora a gente sabe que os plantões policiais passa mulher, passa, né, homens, delegado. Tem muitos delegados que atendem com excelência as mulheres, mas lá atrás, no passado, quando criaram a primeira delegacia da mulher em 85,
tinha delegado, homem que passava na delegacia e cuspia na placa da Delegacia da Mulher em São Paulo. Como também pessoa lá de outro lado, da Zona Leste, Norte, de noite, só tinha uma delegacia, a mulher tem que sair lá de Osasco e ir no centro da cidade para fazer uma ocorrência, porque as delegacias não atendiam. Era chamado de ocorrência de Zika. Só que essa ocorrência denominada Zika, as mulheres perdem a vida. Inclusive, um caso real de pessoas que eu tive contato, em que elas narraram a diferença entre o atendimento de uma delegacia normal e a delegacia da mulher e a importância da delegacia da mulher. Por quê? Não que sejam todos, graças a Deus, né, nós temos excelentes profissionais, porém, existem muitos casos, tá, em que a mulher, normalmente, ela vai denunciar o companheiro em agressão física, agressão psicológica, financeira, física, sexual do marido. E normalmente o que elas ouvem, que foram casos de mulheres reais que narraram isso, tá? O que foi que você fez para o seu marido te bater? Sim, a pergunta. Briga de marido, mulher, ninguém mete a colher, daqui a pouco vocês conversam lá, se resolve. Então, a mulher ela já passou por um momento difícil de violência psicológica, violência física, e aí você chega lá na delegacia e muitas vezes você é humilhada, que é até uma das coisas que os índices de denúncias são altíssimos. O Brasil está no ranking de 7º lugar de maiores casos de assassinatos de mulheres no mundo. Enquanto nós estamos aqui nessa entrevista, umas 3 mulheres no mínimo perderam a vida. São cerca de 245 denúncias, ligações só aqui no Brasil por dia, tá? Por dia. Diz que 180. E aí o que acontece? Quando as mulheres muitas vezes não têm esse apoio, às vezes elas passam a ter vergonha de denunciar. Então, mesmo que esses dados sejam altíssimos, muitas mulheres nem denunciam, até por causa do preconceito da própria sociedade. Sim. Porque às vezes ela passa por uma violência, um abuso sexual, e ela passa a ter até mesmo vergonha de denunciar. Sim, e hoje é um fator importante que as mulheres devem saber, que hoje pode fazer essa denúncia, essa ocorrência via internet. Delegacia eletrônica, nós temos lá, violência, está escrito lá, Delegacia de Violência Doméstica. É só entrar lá que vai dando todo o procedimento, a qualificação, o nome, não tem erro, é muito fácil. Pode pedir até medidas protetivas. Depois ela procura uma delegacia e dá prosseguimento ao processo. Mas, de imediato, naquele dia, ela consegue até medidas protetivas, encaminhar para o juiz via internet. Então é muito importante que as mulheres saibam dessa ferramenta que é a Delegacia Eletrônica de Direito de Defesa da Mulher. A Delegacia sobre Violência Doméstica. E também tem o SOS Mulher. No estado de São Paulo nós temos esse aplicativo que as pessoas que têm medidas protetivas, ela pode baixar esse aplicativo no celular. E na Delegacia Geral em São Paulo tem um plantão com delegadas, com escrivãs, polícia, investigadoras que só ficam monitorando esse SOS Mulher. Inclusive tem um sinal que eu acredito que seja um sinal mundial, que eles fazem com a mão, acredito que seja isso. Sim, né? Lei também que eu fiz aqui em Mogi Guaçu, certo? Para que as pessoas saibam, tem farmácias, aí você pode encontrar o cartaz da lei do sinal X na mão. Então você chega numa farmácia, num comércio. Seja um batom vermelho. Qualquer coisa, lápis de olho, qualquer coisa que você, um giz, qualquer coisa que você consiga, até um carvão, né? Ou um pedacinho de coisa de parede que dá para você fazer um sinal, basta você fazer um sinal na mão que as pessoas sabem hoje que você está precisando de ajuda. Então, se alguém observar uma mulher, às vezes, fazendo um e da mão também, né? Tem aquele gesto da mão. Assim, não é? Que fecha o dedo. Fecha o dedo, tem a da mão também. Então, são gestos, sinais que muitas vezes a pessoa está do lado do agressor, está dentro do carro com o agressor, está passando no farol, você está com o seu carro do lado, essa mulher está no banco do passageiro e te dá o sinal. É muito importante marcar a placa daquele veículo e ligar no 190, 153 na Guarda Municipal e passar essa demanda. Então, passou por mim uma situação meio suspeita, então passa para a polícia não precisa abordar, não precisa dar, passa para a polícia. O importante é a placa do carro. Então, novamente, para vocês lembrarem do sinal, caso um dia vocês presenciem isso, a mulher ela pode abrir a mão, fecha o dedão aqui e fecha aqui a mão, tá?
você pode repetir esse sinal ou o X no centro da mão. Então, se um dia você vê uma mulher fazendo esse sinal para você, fique atento, ligue 190 para a polícia, ou então para vocês mulheres que passam por violência doméstica, ligue 180, garantam os seus direitos. Sim, com certeza, gente. O que não pode é deixar você, né, você perder a sua própria vida, ou você deixar seu vizinho, né, sua vizinha perder a vida por negligência, por omissão de não notificar a polícia, não avisar quem de direito. Você não quer falar com a polícia? Fala com o assistente social da promoção social, fala com a psicóloga que você conhece, com a médica que você foi lá no posto, com a enfermeira que você chegou lá no posto de saúde do seu bairro. Essas pessoas sabem o caminho. Com o guarda municipal que você encontra na rua. Hoje as guardas municipais fazem um excelente trabalho, dependendo da Patrulha Maria da Penha, os guardas municipais são treinados para atender violência da mulher. Até porque muitas vezes chegam numa residência, quando atende, quem atende? O homem. Então os guardas, certamente no Mogi Guaçu, são treinados e que não sai da porta da casa daquela pessoa sem falar com a mulher. E eu falo para você que lá em 1992, que eu cheguei, no ano que eu cheguei em Mogi Guaçu, teve um caso desse, que a pessoa vizinha ligou, você está tendo violência doméstica do lado da minha casa, a mulher está gritando. A polícia, essa foi a polícia militar, foi à porta, bateu, o cara chegou a atender. Nas primeiras vezes que eles foram, ela respondia lá do fundo, está tudo bem. Daí, no dia seguinte, a mulher tinha sido morta com 37 espetadas. O cara estava fazendo churrasco, ele esquentava o espeto e perfurava a mulher. E a polícia foi nessa madrugada, naquela noite, várias vezes na casa, só que o sujeito que já sabia dos seus direitos, a polícia chegava e falava, se você adentrar na minha casa, é abuso de autoridade, violação do domicílio. E a polícia conversava com ele e ia embora, E no dia seguinte o corpo estava lá. Então fica para vocês os alertas, observem todos os sinais que nós passamos, observem também as pessoas, as mulheres que estão ao seu redor. Se você observar alguma coisa diferente, liguem para a polícia, liguem 180, façam as denúncias, não tenham vergonha, garantam os seus direitos. Judite, então eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Eu acredito que a conversa foi muito boa, por mim a gente falaria muito mais, mas o tempo é muito curto. Volto outras vezes, queria dizer que as pessoas que hoje eu sou vereadora, mas eu criei na Câmara Municipal as Procuradorias Especiais das Mulheres, certo? Então, podem ir até a Câmara, se precisar de uma orientação, não posso agir, sair prendendo pessoas que eu aposentei, mas eu oriento vocês, eu encaminho vocês a quem de direito, terá sempre o acolhimento, né? Sintam-se abraçados por mim como delegada de polícia, com a minha experiência, com aquilo que eu já vivi, né, no dia a dia de polícia, e que sempre eu prezei em acreditar nas mulheres. Porque, sabe, às vezes as ameaças não vão acontecer o pior, mas eu sempre acreditei nelas, chamando o agressor para conversar comigo na delegacia. E hoje, como vereador, eu posso te orientar, posso te encaminhar para a Delegacia da Mulher, para a Patrulha Maria da Penha. Fica aí, sou lá de portas abertas no meu gabinete, todo dia estou lá. Meu telefone está aí na tela, pode entrar no WhatsApp, pode ligar, se não quiser identificar também, não tem problema, mas eu sempre terei uma resposta a vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem sabe a gente faça mais alguma visita. Sim, estou à disposição. Temos muitos assuntos para conversar. Então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se informado um pouco mais sobre o assunto. E então, para vocês, um tchau, caloroso abraço para todos vocês. Fiquem aí com Deus. E mais um programa nosso que se encerra, mas fiquem aí ligadinhos no próximo programa que vem.